Graça e paz, irmãos e irmãs. Queridos, nós estamos dando continuidade ao nosso projeto Vida com Deus, não é? Graças a Deus estamos caminhando, já estamos no dia 11 de fevereiro, entramos no Evangelho de Marcos, não é? Já estamos no capítulo 3 e tem sido um tempo especialíssimo participar desse projeto e levar a igreja a ter uma vida aos pés do Senhor, uma vida no altar do Senhor. Queridos, nós vamos fazer então aqui um rápido panorama, né, a respeito do Evangelho de Marcos. No mês passado, a pastora introduziu falando a respeito de Mateus, e Mateus é apresentado, é comum se entender assim, né, como apresenta Jesus como rei. Marcos vai apresentar Jesus como servo sofredor, e é maravilhoso quando você vê isso, né? A preocupação de Marcos é mostrar a forma tremenda como que Jesus veio para servir. Em Lucas ele é apresentado como filho do homem, e em João ele é apresentado como o filho de Deus, né? A verdade é que os 4 evangelhos, eles têm apresentado, todos eles transitam, né, dentro destes elementos também. Eventualmente você vê Marcos tratando Jesus como filho de Deus, e você vê Mateus apresentando Jesus como servo sofredor. Não tem problema, obviamente os 4 evangelistas, né, estão apresentando Jesus com facetas diferentes, com foco diferente, com ação diferente, e eventualmente eles vão misturar isso daí. A questão da autoria, é comum se reconhecer a autoria do livro de Marcos. O Evangelho não identifica Marcos como autor, mas a igreja primitiva, os chamados pais da igreja no período da patrística, que é um período que compreende a partir do ano 95, na morte de João, na ilha de Patmos, aquela segunda geração de discípulos atribuía, né, nos escritos dele, dos escritos posteriores também, a autoria desse livro de Marcos a ele, não é? Então eu diria assim, ele tem autoridade para assumir a autoria. Os pais da igreja dizem que ele foi, porque na verdade ele bebe de uma fonte, né? Ele bebe da fonte do apóstolo Pedro. Pedro, na verdade, que durante um longo período em que Marcos esteve afastado como companheiro de Paulo, ele bebe de uma fonte chamada fonte petrina, né, fonte de Pedro, e Pedro certamente passa, como foi testemunha ocular de todos os eventos do ministério de Jesus, passa para Marcos tudo aquilo que ele viu, e Pedro passa do jeito, a perspectiva, o foco que ele teve dentro dos evangelhos sinóticos, né, que a pastora até citou, a palavra sinótico, significa ver juntos, né? E óticos significa ótica, ver juntos. Ótico, ver juntos. Então o apóstolo Pedro tem o foco, e ele deu esse foco para Marcos, e Marcos registrou de uma forma maravilhosa, né? Então certamente ele foi o autor desse livro. O livro data-se, este livro, do ano 57 ao ano 59, e o que se acredita ter sido exatamente, né, esse período que ele tem escrito. O propósito, né, embora o Evangelho de Mateus tenha sido escrito para os irmãos judeus, né, os irmãos dele judeus, o Evangelho, o foco de Marcos é direcionado para os gentios, e certamente, especialmente, para os crentes de Roma, para os crentes romanos, né? Ele apresenta Jesus desta forma. Ele não se preocupa com genealogia, né? Marcos não vai se ocupar, é o Evangelho menor, né? São 16 capítulos apenas, e o foco dele não é trabalhar como Mateus trabalhou de uma forma bem profunda, e Lucas, né? E a genealogia. Marcos vai falar sobre os milagres de Jesus, enfim, o foco é Jesus como servo sofredor, e de uma maneira maravilhosa, de uma maneira singular, Marcos vai apresentar, né? Eu gosto de muitos do texto de Marcos, da forma prática como ele apresenta Jesus como servo sofredor, mas eu peguei alguns versículos aqui, por exemplo, Marcos 1:11, os versículos chaves, né?
Então, quando ele diz aqui, então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Irmãos, coisa linda, né? Aqui é quando Jesus sai do batismo, e que Marcos diz que quando ele sai do batismo, rasgou-se o céu e o Espírito Santo desceu como forma de pomba, e ele ouve então essa expressão aqui, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Olha que coisa linda, né? Marcos 1:11, um outro versículo chave, 1:17, disse-lhe Jesus, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Queridos, que coisa extraordinária. E que forma tremenda como que Jesus saiu convocando os discípulos para o apostolado, para o discipulado, né? Essa expressão, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O grande milagre, o grande mover aqui é que os discípulos deixavam a rede, né? Os filhos de Zebedeu simplesmente deixavam a rede e iam após Jesus para serem pescadores de homens. Há um outro versículo-chave também, um capítulo todo, mas um versículo-chave, está em Marcos 10, 14 e 15. Quando diz Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Olha como é a preocupação de Marcos, né? Pedro narrou essa experiência para ele, e Pedro deve ter narrado de uma forma bastante emotiva, e Marcos então registra, mostrando essa faceta da personalidade de Jesus, não é? Dizendo, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Apresenta, dizendo que quem não receber o reino de Deus como uma criança não vai entrar no reino, não é? Eu acho lindo isso aqui, a forma como que Marcos apresentou a personalidade de Jesus, né? Marcos capítulo 10, 45, ele apresenta Jesus desta forma, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Então aqui você percebe o foco de Marcos, né? Mostrando Jesus, do Evangelho de Marcos, né? Mostrando Jesus expulsando o demônio, e de uma forma muito intensa, mostrando Jesus curando todos os enfermos da Galileia, da Judéia, da Samaria, lá em cima nas regiões de Tiro e Sidom, as pessoas descendo, as multidões descendo para procurar Jesus. Jesus já não conseguia entrar nas vilas e nas cidades, porque as pessoas já sabiam que ele entrava, então ele ficava fora das cidades e as pessoas afluíam para lá. Então Marcos apresenta Jesus como Filho do Homem, que veio não para ser servido, mas que veio para servir. Uma outra faceta importante do ministério de Marcos está em Marcos 12, 33, né? E que diz que nós deveríamos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. E aqui ele mostra uma faceta, Marcos revela um foco muito forte de Jesus, né? Quem sabe vendo pessoas que se ocupavam na religiosidade, vendo pessoas que se ocupavam na periferia já do cristianismo nascente, Jesus dá um foco, estabelece um foco muito forte nessa questão e que nós, como hoje, crentes em Jesus Cristo, devemos dar. Amar a Deus, amar ao Senhor de toda a força, todo o entendimento e de todo o nosso coração é mais importante do que toda a nossa religiosidade. Marcos 16, 6, ele porém lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, ele não está mais aqui, vede o lugar que o tinham colocado. Dá um foco na vitória gloriosa do cristianismo, na nossa vitória extraordinária, saber que nós servimos a um Deus vivo, não um Deus morto. E ele encerra em Marcos 16, 15, disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo o mundo, façam discípulos de todas as criaturas e batizem essas pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Queridos, enfim, né? O evangelho de Marcos é um evangelho riquíssimo e eu tenho certeza que você vai ser profundamente edificado com o testemunho extraordinário que o apóstolo Pedro ministrou na vida do jovem convertido Marcos, né? E ele então registrou para nós e nós temos o privilégio de ler, tá bom? E Deus te abençoe.
Tomara que esse período lendo Marcos possa ser um período extremamente edificante para todos nós. Deus te honre e Deus te abençoe.